Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Professora Ábida, seja bem-vinda, nossa antropóloga, pesquisadora. Você pode se apresentar à vontade e, por favor, nos surpreenda, porque eu sei que são coisas bem interessantes que você está trazendo. O direito é uma coisa, em geral, que a gente acha muito séria, muito adulta, e claro que é isso também, né? Mas a gente precisa justamente pensar no principal sentido do direito. O que é que afinal de contas, para que serve o direito? Serve para todos nós. Então, essa capa de sisudez que muitas vezes se coloca, que se impõe, a gente sabe que a gente precisa desconstruir boa parte dela para entender que a seriedade do direito está na sua aplicação, né, no nosso dia a dia e na nossa apropriação dele. Mas, enfim, isso tudo certamente é o que vocês vão elucidar melhor do que eu. Professora Ábida, você está com a palavra. Muito obrigada, Sávio. Boa noite a todas, a todos e a todos, né? Muito bom estar aqui com vocês para fazer essa conversa construída em várias vozes, vários tons, várias pessoas, né? Então, eu quero agradecer à Escola do Parlamento pelo convite, ao Secundo, que foi quem entrou em contato comigo direto, ao Sávio, de ter os alunos tá? E aí, Sávio, Está cortando um pouquinho, professor. Nessa conversa, eu gostaria de que a professora Ismênia, que é uma pessoa que é gestora da área do direito e tem uma experiência do que serve, para que serve o direito muito melhor do que todos nós, para que ela pudesse fazer um preâmbulo e, quem sabe, dar aí as primeiras dicas do que a gente vai conversar. Então, eu deixo ela à vontade e agradecer pela presença dela também, que é uma mentora muito especial para todos nós e que, com certeza, nos apoiou fortemente para que esse evento acontecesse. Professora Ismênia, por favor, fique à vontade. Seja bem-vinda, professora Ismênia. Desculpe não lhe apresentar, eu sei que você tem que sair daqui a pouco, mas fique à vontade. Tá me ouvindo direitinho, todo mundo? Pronto, inicialmente, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, né? Agradecer o convite do Sávio, da professora Ábida, saudar aqui os meus alunos, Patrícia e Alberto, que estão aqui participando desse momento, tá? A professora Ábida conversou comigo, né, para que eu pudesse falar um pouco sobre algumas práticas inovadoras hoje na educação do ensino superior, especialmente na área do direito, como disse o Sávio, que é uma área que a gente tem uma ideia de muitas formalidades e acha que a gente não pode alcançar, né, algumas interfaces que o direito permite. E então eu vou falar um pouquinho dessas práticas, dessas experiências como gestora. Tá, eu sou doutora em Direito, né? Já coordeno cursos de Direitos há mais de 12 anos, então tem já bastante experiência, né, com relação a ações que a gente pode desenvolver para que os alunos consigam fixar de forma mais permanente os conteúdos, de forma que também transforme a realidade deles e da comunidade em volta, que é a nossa ideia também, né? Que esse aluno ele tem uma formação humana, humanística, né? Um todo, que ele saia da faculdade, da universidade, como um ser humano melhor, que o direito possa proporcionar isso para ele e para a comunidade dele, para as pessoas ao redor dele, né? Às vezes a gente tem alunos que não são do município de Fortaleza, é da região metropolitana, é de cidades vizinhas, e esse aluno, ele é um transformador daquela comunidade, daquela sociedade, através do conhecimento adquirido na universidade, na faculdade. Então, a nossa obrigação como gestor é de transformar esse aluno por completo, para que ele saia da faculdade um ser humano, né, mais humano, né? A professora Ábida é professora aí de Direitos Humanos, aí a gente desenvolve grupos de estudos que trata de culturas juvenis, com ela é a coordenadora desse grupo.
A gente tem também desenvolvido, por exemplo, teatro jurídico com esses alunos, a parte de humor e do direito, a parte sarcástica, né, do humor, fazendo crítica à política, ao direito. A gente também desenvolve podcasts, também são projetos desenvolvidos por nós, que é a experiência que os meninos vão trazer aí para vocês do semestre passado. Mas tem muito projeto envolvendo ações interdisciplinares. Por exemplo, a gente tem o mês do idoso. O que a gente faz? A gente mobiliza a universidade, né, sensibiliza os alunos, consegue doação de alimentos, escolhe um lar de idoso, por exemplo, e vai desenvolver uma atividade sobre o direito dos idosos para os familiares daqueles idosos. E também fazer a doação dentro da comunidade. Ali a gente está sendo um ponto transformador naquela realidade, trazendo um pouco de felicidade, né, naquele momento, para aqueles idosos. Então, a gente tem muitos projetos voltados para a responsabilidade social junto com o direito. E o aluno ele pode pôr em prática o que ele aprendeu na sala de aula, com relação ao direito do idoso. Os alunos, por exemplo, eles podem produzir, como foi o caso da Patrícia, com outros alunos, uma cartilha, que eu tenho certeza que ela aprendeu bastante estudando para produzir a cartilha, e levar essa cartilha para a comunidade. Então, a gente pode desenvolver várias ações dentro de escolas públicas também, sobre direito constitucional, direito do consumidor, direito que todo mundo, qualquer cidadão, deveria conhecer, né? Como, por exemplo, a gente pode desenvolver, como a gente desenvolveu um curso de férias sobre partidos políticos e a formação de partidos políticos. E foi para a comunidade, para a sociedade toda. E aí, no caso, assim, é exatamente o papel da escola, né? De um modo geral, a gente está justamente com a escola do parlamento nessa formação, e é algo que, como você está exemplificando, a própria universidade ela precisa se abrir mais, né, para o espaço social, para essa realidade social com todas as suas características, né? E eu tenho certeza que é disso também que a gente vai acabar falando, né, professora, mais adiante. Isso, né? A gente precisa estar ali caminhando, né, com esse aluno em busca dessa transformação desse aluno, para que ele saia da faculdade, se ele for ser um juiz, que ele seja um juiz bom, honesto, ético, que ele julgue com seriedade. Então, é uma formação humana, não é apenas uma formação jurídica, certo? Se ele vai ser um promotor, que ele se comprometa com a causa, né, que ele realmente vista a camisa da promotoria, realize o seu trabalho com excelência. Tudo isso a gente precisa trabalhar o ser humano, para que ele possa, ao sair da faculdade, né, bem preparado, obviamente, também juridicamente, mas como um ser humano capaz de assumir um papel desse na sociedade, que vai afetar diretamente a vida de milhares, de milhões de pessoas, que são as decisões do Poder Judiciário, e que a gente vê aí, né, várias coisas acontecendo, provavelmente até por falta dessa formação daquele profissional. O não comprometimento com a sociedade, né, que traz essas consequências hoje que a gente vem vendo aí do Poder Judiciário. Bacana, bacana. Então, é bem interessante, você falou assim, de um projeto relacionado à cultura juvenis, que a própria professora Ábida está envolvida, eu sei que ela está, e tem também a questão de idosos, quer dizer, a gente pode pensar num espectro muito grande de aplicações, né? A própria questão, você mencionou a questão dos partidos políticos, os próprios partidos políticos estão também desenvolvendo suas escolas, né, suas fundações, porque assim, a educação ela teve um salto muito grande e essa visão social, obviamente, ela precisa ser integrada pela educação, né? E a gente vê, por exemplo, que os cursos superiores, de um modo geral, eles sempre tiveram a ideia de uma formação humanista, mas não necessariamente entregavam isso. Aí é uma observação minha, né, particular. E eu acho que, assim, iniciativas como essa, né, que a professora Ábida veio aqui representar, que você está comentando, são, assim, magníficas. A gente precisa justamente trazer essa discussão à baila, à tona, para que cada vez mais a gente estranhe menos esse tipo de iniciativa, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo da gente ressaltar aqui. Professora Ismênia, foi muito bom ter sua palavra aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Não, muitíssimo obrigada, gente. Eu tenho um evento agora, tá?
Vou ficar assistindo aqui mais um pouquinho, mas passo a palavra, devolvo a palavra para o Sávio para dar continuidade aos trabalhos. Obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Então, temos aqui também, né, professora Ábida, você vai me ajudar a apresentar eu ia falar os meninos, mas isso é um costume errado até, né? Não são mais meninos, é porque como são pessoas que vieram da graduação, aí a gente, no caso, já passou um pouquinho mais do tempo de graduação, pensa, nossa, como eu era jovem, E claro, né, éramos todos jovens, mas o que eu quero dizer essa transição da vida, da escola comum, digamos assim, para uma faculdade, ensino superior, ela é muito marcada por esse processo de adultização, né? Então, a gente pensa sempre nas pessoas da graduação como muito jovens. Mas isso não quer dizer que a forma de ver a graduação precisa ser adultizada nesse sentido, né? Por isso que eu acho muito interessante você colocar um desafio, e é essa parte também que eu estou um pouco ansioso, professora, de mudar a perspectiva dos graduandos em Direito, quando eles chegam e falam assim, agora a gente vai estudar Direito. Vamos estudar Direito, mas será que precisa ser daquela forma que a gente imagina que seja? Então é isso, eu quero saudar aqui o Alberto, a Patrícia, sejam bem-vindos. Fique à vontade, professoras, conduza aí a partir de agora. Pronto, vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Pronto, porque eu tive de trocar o dispositivo aqui porque o Wi-Fi oscilou totalmente, então tive de trocar dispositivo. Então, é muito interessante isso que a professora Ismênia pontuou como uma gestora e uma profissional da área, né, já que eu sou da antropologia, mas estou quase me formando em Direito, de tanto dar aula no curso de Direito também, de pensar essas permeabilidades que o conhecimento nos possibilita, né? E que uma ciência como as ciências jurídicas, que aparentemente é uma ciência fechada, mas não, a gente vai mostrar aqui as possibilidades e as multiplicidades que o conhecimento pode nos oferecer mesmo dentro das ciências jurídicas, né? E então aqui ao Alberto e a Patrícia, né, que eu vou deixar para eles cumprimentarem aqui o público, fizeram parte dessa experiência, como todos os alunos, ou se não todos, a maioria que estão aqui nos acompanhando, sabe, fizeram parte dessa história também. Então a gente está aqui com o Alberto e a Patrícia falando, mas a gente está falando de todo mundo. Isso é que é importante, né? Então, gostaria que a Patrícia cumprimentasse, em seguida o Alberto. Podem ficar à vontade. Patrícia? Pronto, todo mundo me ouvindo? Sim. Pronto, boa noite a todos. Eu sou a Patrícia, né? Eu participo. Patrícia, acho que cortou agora um pouquinho. Eu acho que ela está no mesmo ambiente que eu e a gente está tendo problema com o Wi-Fi. Acho que, enquanto isso, o Alberto, se ele puder falar, fica à vontade, Alberto. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro eu queria agradecer a todos, né, dar boa noite a todos, agradecer o convite da professora Ábida, que me convidou para falar um pouco das nossas experiências no grupo de estudo e no podcast, né? Sou aluno de Direito do terceiro semestre da noite e é isso. Obrigada, Alberto. Patrícia, está conseguindo? Acho que ela saiu. Eu acho agora que para voltar, né? Acredito. Pronto. E aí eu acho, Sávio, enquanto a Patrícia volta, a gente já poderia começar a nossa reflexão, né? Pronto, com os slides, então? Isso. A Patrícia voltou. Voltou. Patrícia. Caiu, porque quase não consigo, mas deu certo. Todo mundo me ouvindo? Pronto, boa noite.
Eu sou a Patrícia, aluna da professora Ábida, né? E eu participei de algum desses projetos que ela falou, como de outros que a nossa coordenadora também citou aqui. Eu também fiz a participação. E gostaria de agradecer o convite, né? Tanto do Sávio, quanto da escola, quanto da professora Ábida. E é um prazer estar aqui participando desse momento. Poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Dessa nova visão para o campo do direito, que a gente pode trazer não só para os estudantes, mas para a comunidade, porque acaba que todos os trabalhos e projetos e disciplinas, extensões e cursos extracurriculares acabam sendo estendidos para a comunidade, né? Tem esse intuito de levar a informação para toda a comunidade, não só para ficar dentro da faculdade, mas levar isso para fora. Perfeito. Ficou ótimo agora, viu? Tanto a imagem quanto o som, viu, Patrícia? Ai, que bom, obrigada. Agora acho que dá certo aqui. Deu certo já. Ábida, fica à vontade. E aí, vamos lá para a apresentação, né? Se você quer. Você pode pular a apresentação já para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Então, tá? Então, aqui. Está carregando aqui. Pronto, apareceu já. Pronto. Isso aí. Ok? Perfeito. Pronto. Então, essa nossa conversa, que nós pensamos em intitular Entre a Ciência e a Arte, né, experiências inovadoras no campo da aprendizagem, eu sempre costumo pensar a partir de um livro que eu recomendo que todo mundo leia, até quem nunca ouviu falar desse autor, que é o Rubem Alves, um dos maiores pedagogos e psicanalistas do Brasil. Ele tem um livro que se chama Que Pimentas para Provocar Incêndio Não Precisam de Fogo. Né? Então, eu penso que esse é o nosso trabalho dentro da academia e fora dela, fazendo extensão, fazendo pesquisa. Nós somos espécies de pimentinhas, mas que para provocar o incêndio não precisa de fogo. A gente precisa de criatividade, a gente precisa de um rigor acadêmico, sim, mas a gente precisa também se permitir que a aprendizagem seja uma coisa que o Rubem Alves coloca também, uma coceira nas ideias. A coisa, ela só coça na gente se ela incomodar. Então, se as ideias que você está escutando, a forma como você está aprendendo até hoje te incomoda, já é um grande ponto de partida, não para você parar, mas para você dizer, não, peraí, eu posso fazer diferente, eu posso me reinventar, eu posso ressignificar a minha escolha, e aí é quando a coceira nas ideias realmente ela começa a perpassar não só as ideias, mas também todo o corpo, e esse corpo passa a ser um suporte dessa aprendizagem, acima de tudo. Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar. A aprendizagem ela é uma espécie de coceira nas ideias. Uma outra ideia é que para você fazer podcast, para você fazer videocast, para você fazer vídeos curtos com ferramentas de aprendizagem, pedagogização, de temáticas que aparentemente são tão difíceis ou colocadas como polêmicas, quando você fala de direitos humanos, quando você fala de violência contra a mulher, quando você fala da relação entre cultura, direito e psicopatia, por exemplo, onde a maioria das pessoas não tem um conhecimento qualificado. E é importante frisar essa palavra qualificado, porque conhecimento a gente está tendo aí o tempo todo. Se você abrir aí a página no Facebook, você fica paranoico de tanta coisa que você vai abrindo aqui, vai abrindo ali, né? Mas qualificado é diferente, né? Então, para um conhecimento qualificado, é preciso que a gente desperte a curiosidade. É a curiosidade a partir dessa coceira que mexe com as ideias, que mexe com o nosso corpo, que vai nos levar a novas descobertas. E o que é fazer ciência se não é descobrir? Né? Se a ciência fosse para ser dogma, ela tinha se estabilizado no século XIII e a gente hoje não sabia o que era a Lei Maria da Penha, por exemplo. Né? A lei do feminicídio a gente não saberia. Mas é exatamente pelo fato da ciência ser esse mover, e é um mover que precisa
realmente mexer com o nosso corpo físico, o nosso corpo simbólico e atingir as nossas ideias, a curiosidade é quem vai ser o motor da história para que tudo isso aconteça, né? Então, é importante que curiosidade e aprendizagem caminhem juntas, para que você, na medida que você tem um conteúdo, e a gente estava conversando isso há pouco, a Patrícia viu, que tá difícil estudar criminologia, porque é muito conteúdo, teoria do Estado, é muita coisa, mas isso faz parte do nosso desafio de despertar essa coceira nas ideias. Por que eu estou dizendo que é difícil, né? Se eu tenho educadores qualificados para isso, se eu tenho material para ler, se eu tenho uma biblioteca, se eu tenho recursos na internet para isso, e por que está tão difícil? Aí a gente precisa olhar para dentro de nós, fazer com que esse corpo comece a se mobilizar a favor dessa curiosidade, que consequentemente vai trazer uma nova aprendizagem. Então você vai aprender Hobbes, Montesquieu, Rousseau, você vai aprender outros teóricos de uma forma muito mais prazerosa, que aí é quando eu entro com o terceiro ponto. A gente só aprende aquilo que a gente ama. Se eu perguntar aqui, qual é uma poesia que você lembra? Aí uma vez um aluno me disse assim, professora, é aquela batatinha quando nasce, né? Eu digo, você sabia por que você ainda lembra disso? Porque você amou escutar isso. Seja porque foi a pessoa quem te falou, tinha um significado afetivo para você, seja porque foi a primeira poesia que você achou super engraçada e você riu a beça, ou por um outro motivo, né? Então, a gente só aprende, só marca a gente, só marca esse nosso corpo, só coloca esse corpo para frente, aquilo que nós amamos. Mas para amar é preciso despertar essa coceira nas ideias, é preciso ter essa curiosidade para impulsionar, né? Então, eu lembro e sempre achei muito complicado você estudar vários autores da filosofia e se perguntar: como que eu posso pensar Aristóteles no mundo atual? Como eu posso pensar um autor que é fundamental na teoria política, como Montesquieu, como um cara que trouxe ali, entre outras contribuições, a divisão dos três poderes, né? E eu dizia, poxa, é tanta coisa para ler, e tinha coisas em outros idiomas, mas eu ficava pensando, o que é que moveu esses caras a escrever isso? Eu preciso procurar algo que me mova para estudar isso também. E aí eu ia pegando, muitas vezes, figuras simbólicas, né? O Leviatã, ou a pronúncia do próprio nome, Montesquieu, que tinha de puxar o biquinho, né? Eram coisas que faziam parte do meu universo afetivo e que iam me levando a me apropriar dessas pessoas, né? E então, quando eu vejo alguém falando, tá difícil, eu digo, talvez a dificuldade esteja muito mais com você do que do lado de lá, né? Porque a gente precisa ultrapassar esses nossos desafios, esses nossos limites que a civilização colocou no nosso corpo e adestrou que qualquer coisa que você não consegue com facilidade se torna uma coisa difícil. E não é bem assim, né? Então, a gente aprende aquilo que a gente ama, seja a memória da primeira professora, seja do primeiro professor, do primeiro conteúdo, da primeira redação que você teve, e o quanto é bacana se a gente traz isso para o mundo acadêmico, né? Qual foi o primeiro doutrinador que eu li na minha vida e que eu gostei e eu me identifiquei? E por que quando eu encontrei alguém que faz o contraste das ideias com ele, eu também passei a gostar? Então, quando você vai fazer essa autoleitura de você, uma autopercepção do conhecimento, você vai ver, foi porque primeiro, foi aquele primeiro que me despertou, que me seduziu do ponto de vista positivo, a amar isso daqui. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu amo o conhecimento, independente de ser o conhecimento acadêmico ou não. Eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de ficar observando como que as pessoas raciocinam o seu próprio mundo, como elas se conduzem no seu próprio mundo,
Não só por ser uma antropóloga e pensar a diferença, mas também é porque isso faz parte desse meu repertório afetivo de aprender com outros autores temáticas que eu observei, que eu escutei dessas pessoas e que terminam me mobilizando para isso, certo? E aí, eu estou me encaminhando aqui para poder dar a palavra para a Patrícia e o Alberto, porque senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo, né? Eu penso que uma outra coisa também é que a aprendizagem, ela se faz e se refaz por meio de nós. Não existe algo externo a nós. É algo que, para modificar alguma coisa, é preciso partir da gente. E aí, eu com toda certeza, eu penso, a aprendizagem é algo revolucionário. Enquanto as pessoas estão querendo revolucionar por meio de armas, a nossa arma de combate, como dizia o Pierre Bourdieu, é a ciência. Ele dizia que para ele era a sociologia, mas para nós, eu que dou aula no curso de Direito, aqui nos nossos alunos do curso de Direito, a nossa arma de combate é o direito. É o direito para que nós possamos perseguir a justiça social. Direito e justiça não são a mesma coisa, mas é por meio do direito que nós vamos perseguir essa justiça social e aí sim provocarmos as mudanças possíveis e necessárias que nós precisamos e assim revolucionar não só a nós próprios, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Os novos alunos que estão entrando numa universidade, um colega que, de repente, você escuta falando de uma coisa e você, poxa, que legal aquela ideia, eu vou trazer para a minha sala de aula. Ah, eu escutei o depoimento de uma pessoa no programa tal. Que interessante, que tal se eu trabalhar isso na sala de aula? Isso é revolucionar você próprio e revolucionar o seu meio. Então, a academia, as ciências jurídicas, ela não suporta mais só o protocolo. Ela não suporta mais a norma. Ela quer saber de onde veio a norma e para onde essa norma está indo e as modificações que somos nós os responsáveis por elas. Eles só fazem legitimar, mas somos nós quem criamos e desconstruímos e construímos novamente essas normas. E é nessa perspectiva da ciência como uma ferramenta revolucionária, a arte como algo que dá sentido ao mundo, assim como a ciência também, e que se utiliza da criatividade, que a gente terminou trazendo para essas primeiras turmas do curso de Direito, e estamos continuando trabalhando dessa forma, a ideia de mexer com a tecnologia humana e as tecnologias virtuais. E aí eles, mais do que ninguém, se percebem nesses trabalhos, e a Patrícia e o Alberto vão comentar um pouco de dois momentos diferentes. Um do podcast, como foi criar um podcast, você entrando numa faculdade, muitas vezes já um tempinho longe da faculdade, e chega uma professora muito doida, muito maluca, que gosta de heavy metal, e diz assim, olha, eu quero que você escolha a temática que perpassa a sua área, mas eu não quero que você chegue aqui e faça um seminário para mim. Eu quero que você crie um roteiro, que você aprenda a edição, e você coloque esse conteúdo que lhe despertou, porque ele traz algum tipo de relação afetiva para você, e que muitas vezes nem é uma relação afetiva positiva, mas é uma forma de cura também, sabe? Eu entendo que o conhecimento também é uma forma de curar algumas coisas dentro de nós, né? Então, quando eu via os alunos dizendo, mas professor, eu não entendo de edição. Eu digo assim, mas aí a gente vai tentar aprender agora. Né? Aí o outro dizia, eu entendo mais ou menos. Eu conheço o aplicativo tal. Eu disse, está vendo? Aí, dessa forma, a gente vai juntando as nossas forças e a gente vai criando um rizoma, como diz Deleuze e Guattari, um rizoma. E o rizoma, ele não tem começo, nem meio, nem fim. E essa foi a ideia do podcast, que a gente está aí multiplicando, com alguns ajustes que a gente teve de fazer, como, por exemplo, nas ondas do direito, a gente saiu do nome transversal para nas ondas do direito, né?
e também o grupo de estudos, que aparentemente é uma das experiências mais chatas dentro de uma academia, né? Imagina no campo do direito você ter que fazer grupo de estudo de doutrinador. Aí fica muito mais polêmica do que ciência. A ciência não tem a ver com polêmica. A ciência tem a ver com rigor e com ressignificação do mundo. É totalmente diferente, né? E aí, no nosso grupo de estudos, a gente começa a ler os textos, sim, mas depois a gente assiste a um filme, a gente faz isso, faz aquilo, e no final, eu acredito que eles vão falar, a gente criou uma ação dentro da instituição que terminou descambando para uma outra área do conhecimento que a gente nunca imaginou que isso iria acontecer. Então, eu gostaria de dar a palavra para a Patrícia e o Alberto, né? A Patrícia pode começar falando das duas experiências, porque ela participou das duas também, e depois o Alberto, e aí a gente, em seguida, Sávio, pode abrir para perguntas, considerações que alguém deixa no nosso chat. No chat, por favor, gente, podem se sentir à vontade, tá? Estou só reforçando aqui, mas a palavra agora fica com Patrícia, não é isso? Começar com Patrícia? Fica à vontade, Patrícia. Patrícia. Voltei. Boa noite novamente. Bem, falando sobre essas duas experiências que eu pude participar aqui, eu não sei qual das duas foi a melhor, né? Primeiro que quando a gente chega no primeiro semestre, já vem na cadeira lá Antropologia Geral e do Direito. E aí fica todo mundo naquela antropologia. O que é que a gente vai estudar em antropologia? O que é que tem a ver com o direito? Como que a gente vai poder estudar a disciplina? E aí vem outro paradigma, né? Que a gente tem muito assim, a questão do direito e da leitura. Aí muita leitura, muita doutrina, muita jurisprudência, muita lei. É muito de tudo. E nunca na nossa cabeça que iria passar que justamente na disciplina de antropologia a gente ia estudá-la de uma maneira mais externa e didática do que na teórica, né? E aí a gente teve o grupo de estudos da professora Ábida, que também foi outro questionamento que antes de entrar acredito que todos façam, que mais grupo de estudo a gente vai sentar, vamos fazer uma roda, vamos discutir algum texto, vamos ler alguma doutrina, e vai ficar nisso. E foi totalmente diferente, né? O que me surpreendeu bastante, pela questão, os temas que foram abordados, que são temas não são do dia a dia, acontecimentos, né? Então ali o tempo todo, toda hora a internet está caindo, atualizando a gente sobre coisas que acontecem o tempo todo, né? E a gente está debatendo e puxa um assunto e já vem um outro que aconteceu lá atrás e já liga o que está acontecendo no nosso presente. E aí a gente vem a questão de mas tem aquela ideia de, eu pensei que o grupo de estudo a gente só ia ler. E de fato a gente não lê. Ela tem os textos, ela trabalha com os textos, mas a partir desse texto a gente já puxa um vídeo. E aí dentro do vídeo, antes mesmo de terminar, já tem um debate. E aí novamente a gente já puxa outra disciplina, já puxa alguma coisa que está acontecendo no momento, alguma coisa que já aconteceu, algum fato histórico, alguma coisa, e assim vai. É aquela história, a gente monta um roteiro, tem todo um cronograma, e no decorrer da aula, do curso, da extensão, desanda porque descamba para outro lado, vai para outro, pega outro rumo, né? Mas nunca sai da antropologia, tudo é na raiz da antropologia. E assim, se torna uma coisa muito bacana, porque não fica, ela consegue prender a atenção do aluno de uma maneira totalmente diferenciada, que é a gente poder viver aquilo, né? Poder ir atrás, poder instigar, pesquisar, a curiosidade, saber o porquê, como aconteceu, como faz, como montar, né? O grupo de estudo, a gente teve uma atividade de extensão incrível, incrível. Foi uma experiência assim, maravilhosa, que onde eu chego, eu vou fazer o relato desse momento, porque foi um momento incrível, com pessoas assim adoráveis, né? Envolveu outro curso também, que não ficou só com o direito, envolveu outro curso, o pessoal da fisioterapia. Então, assim, o direito e a fisioterapia, a gente fica, como assim? Mas como? Mas, gente, tudo. O direito é uma coisa que a gente usa todo dia, toda hora, e a gente precisa dele, né? Da hora que a gente dorme até a hora de acordar, a gente precisa
do direito. A gente utiliza dele de maneira direta ou indireta. E as outras disciplinas, os outros cursos, eles vão se adequando, né? A fisioterapia, o direito internacional. Na área do direito, eu acho que a gente usa tudo para todos. E dos outros cursos, vem a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, né? Que a gente usou muito dela no podcast. A psicologia, a gente, alguns dos grupos escolheram alguns temas onde a gente teve que mexer muito com a questão da psicologia, né? E a psicologia tem outra questão, outro paradigma, que as pessoas têm uma ideia de, vou só conversar, só falar o que está acontecendo. Não é. Não é. Vai muito além disso. E também é uma coisa que está no nosso dia a dia. Às vezes, o simples fato da gente não acordar bem já vai mexer com o teu direito de não falar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, e a tua cabeça, ao mesmo tempo, ela fala, eu preciso de alguém para me ouvir. Né? É uma coisa assim, meio que a gente fica cheio de questionamento. Enfim. E aí veio o podcast, que também foi um momento muito marcante para mim, porque por ser meu primeiro semestre, né, logo que eu entrei, eu me deparei, assim como eu me deparei com a questão da antropologia, do grupo de estudos, um podcast, a criação de um podcast. Na nossa mente tem aquele estúdio, aquela coisa com os microfones, com acústica, com convidados, e aquela mesa, e a gente fica, como a gente está começando o curso, a gente vem com uma ideia formada, né, de só estudar o direito, e geralmente direito constitucional, direito administrativo, direito penal, que é o que a gente mais discute, o que mais tem em todo canto, né? E aí vem a antropologia com o podcast. Gente do céu. E vocês que vão criar o podcast. Eu não tenho nada a ver. Eu quero o trabalho, o tema está aqui, o podcast é de vocês. E agora? Como que a gente vai fazer? Né? Aí vamos atrás dos temas, com os textos que a professora desenvolveu, temáticas diferentes, violência doméstica, psicopatia e sociopatia, racismo estrutural, imigração, cultura, jeitinho brasileiro. Então, assim, foram temáticas, né, do dia a dia, da nossa realidade, onde a gente tinha ele como base, como parâmetro para desenvolver o restante do trabalho. E aí vem a segunda parte do podcast, como gravar um podcast, sem aquele estúdio. Pega o celular, vai para a rua, vai para a biblioteca, procura sobre o tema, a psicopatia, sobre a lei Maria da Penha, sobre a questão da imigração, o juízo do imigrante, aí vem a Constituição. Então, assim, tudo a gente teve que envolver. A biblioteca, a gente teve que envolver muito a internet, que é uma coisa que a gente usa bastante, e utilizar o meio que todo mundo tem, que era o celular. Então, assim, a gente fica gravar, faz um vídeo, um Reels, um story, todo mundo faz. Mas na ideia do podcast é uma coisa mais formalizada, cheia de coisas, de truques que a gente não sabe quem faz. Né? A gente tentou fazer do nosso jeito, que ficou maravilhoso. E aí fomos gravar o podcast com o celular. Eram uns 3 celulares em cima da mesa. Vamos atrás dos convidados. Aí chama advogado, chama, conversa com algum delegado para ver se a gente consegue puxar algumas ideias por questão da Maria da Penha, que tiveram trabalhos que foram abordados sobre Maria da Penha, foram ouvir algumas pessoas, gente da comunidade, pessoas que passaram pela situação para poder trazer um depoimento bacana, né? Aí vem aquela questão de como não expor a pessoa. Vamos fazer de um jeito e com a didática, né, para que as pessoas da faculdade de fora entendam a mensagem que a gente quer trazer de uma maneira simples e que passe o ensinamento. Que a ideia do podcast, não só de criar, né, era de passar a mensagem para a sociedade, para a comunidade, porque todos os nossos trabalhos de extensão e do grupo de estudo são assim. Não é aquela coisa do direito doutrina, da leitura, do vou pegar um livro e vou ler e vou ficar aqui. É isso, não. Aqui é trabalho que eu vejo muito, que é muito trabalhado a questão do externo, de levar a informação, né, de ajudar os de lá de fora a entender de como resolver e a quem procurar para resolver determinada situação, né? E assim, não precisam de vir já os mestres, os advogados, os policiais, os professores, os que já estão lá, né? Não precisa só deles para passar essa informação, mas nós como alunos, né? Nós podemos absorver
um pouco e poder ajudar a nossa comunidade, né? Começar a plantar aquela sementinha ali na comunidade, de uma orientação, de como procurar uma delegacia, de como fazer um boletim de ocorrência, de como ir num postinho de saúde para ter direito àquela medicação, de como procurar órgãos públicos, né, de maneira gratuita, como ter acesso de maneira gratuita a esses órgãos que muita gente também não tem essa orientação. Às vezes ouve falar, mas chega ali perdido, não tem. E a gente como estudante que está começando, que às vezes, por muitas vezes eu me sinto assim, eu me tranco um pouco, me sinto, meu Deus, eu tenho professores que já estão lá, que são advogados, que são professores, que sabem, né? Aquela ideia, o professor sabe de tudo, mas é uma coisa que a Ábida sempre fala, não é porque eu sou professora que eu sei de tudo. Não, vocês vão, a gente vai aprender junto. E o podcast fez muito isso com a gente, né? Fez muito isso com a gente. Quando nós fomos gravar o nosso, a gente tinha um tempo estipulado para a gravação de 15 minutos, para a apresentação e tudo mais. Quando a gente pensou que estava no meio de tudo, já estava com quase 3 horas de gravação. E aí eu cheguei para a professora e disse, professora, pelo amor de Deus, como que a gente vai transformar 3 horas em 15 minutos? Por quê? Porque a gente conseguiu tanta informação incrível com profissionais, né? Alguns conseguiram trazer psicólogos para participar do podcast, advogados, pessoas que tiveram algumas vivências diferentes, experiências também. Cada um trouxe seu convidado e aí foi construindo o podcast de uma maneira diferente, com temas diferentes, mas que todo mundo sabe e ouve falar ou já viveu alguma situação. E aí, quando a gente começa a debater os temas, todo mundo está no mesmo barco, porque um vai puxando o outro, um ajuda com uma experiência, o outro vem com uma vivência de tal coisa. Mas, assim, para não me estender muito, o que eu queria falar mesmo, deixar assim, bem claro, foi a importância, né, de não ficar preso na questão da leitura dos livros. É essencial, claro, a gente precisa entender, no caso da extensão que a gente fez com os idosos, a gente foi ler questões do montar um manual do idoso, né, com o quê? Vamos falar só do Estatuto do Idoso? Não, todo mundo fala, todo mundo ouve. Sempre tem aquelas coisinhas, o direito à gratuidade. Né? A limitação. Isso todo mundo sabe, ou pelo menos ouve falar. Mas tinham outras questões que a gente quis abordar nesse momento. E aí a gente vai montar o manual. Vamos estudar sobre o SUS. E aí a gente descobre um monte de coisa que a gente não tinha ideia. Vamos para o Ministério Público, vamos para a Defensoria. Então, assim, cada trabalhinho desse que a gente envolve o lado de fora e a vivência, né, da sociedade, da comunidade, de pessoas de fora, que não tem nada a ver com o curso, não estão no meio da gente, são pessoas ali da real do dia a dia, no corre-corre, na hora que está montando o projeto, que fazem essa experiência ficar tão grandiosa no final. Né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue levar informação e ajudar, acredito que a gente consegue ajudar e passar muita informação para muita gente. Né? E, no final, acaba sendo um trabalho lindo, tanto para a gente que conseguiu fazer, que quebrou o paradigma, que conseguiu ultrapassar as barreiras de gravação, de edição, de buscar programa para poder diminuir o tempo, para caber no que foi pedido, melhorar uma imagem, qualidade de som, né, que foi uma coisa também que a gente teve uma certa dificuldade, porque gravar com celular, muita gente, ambiente aberto, ambiente fechado. Então, são adaptações que a gente vai fazendo e no final fica um trabalho incrível. Né? A gente vai olhando as imagens, a gente vai ouvindo os áudios que foi gravado, quando vai começando a montar tudo, dá um material gigantesco, você não usa uma aula, você quiser em várias aulas, levar para outras escolas, que também essa era a ideia do podcast, a gente estender o material para outras escolas, porque os assuntos e os temas abordados foram bem interessantes. São questões do dia, da atualidade, e eu acho que levando essa informação para as escolas, né, acho que a gente consegue começar a plantar aquela nossa sementinha, porque é uma união, a escola não é só a escola, a família e a população. Então, a gente indo na escola, levando essa informação, acredito que a gente começa a plantar essa sementinha.
porque também houve outro momento na faculdade, no curso de férias que a nossa professora citou aqui, onde vieram professores assistir o curso de férias, né? E que adoraram. Então, assim, todos os trabalhos que a gente vai fazendo, todos os projetos que são criados dentro do curso, quebram muitas barreiras, né? E fazem as pessoas começar a enxergar de outra maneira. Os estudantes chegam aqui encantados porque alguém falou, eu vi na internet, passou no jornal, né? Então você está tendo uma referência boa do que você está fazendo, está tendo um resultado positivo, então está dando certo. Então vamos mais a fundo para melhorar e, quem sabe, em trabalhos brilhantes, né? No curso de extensão, nos podcasts, nos trabalhos extracurriculares, enfim, são tantas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e tornar um dia de aula, né, incrível, e com muita experiência boa. Eu acho que é isso, não me estendo, porque quando eu começo a falar, eu vou embora. Sensacional, Patrícia. Muito bom relato. Muito bom relato. Se você puder desligar o microfone, pronto, acho que desligou agora. Se eu fosse a professora Ábida, eu estaria envaidecido com esse relato, viu? Muito bom. Agora é o Alberto, né, que vai falar. Alberto, fique à vontade, seja bem-vindo mais uma vez, que agora a voz é sua. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim. Desejar novamente boa noite, né? Queria falar primeiro da nossa experiência, né, como a professora Ábida, porque na disciplina de antropologia eu já tinha feito essa disciplina em outra faculdade, né? Com ela foi totalmente diferente, porque ela usa metodologias inovadoras, como, por exemplo, o podcast, né? Que quem entra no curso de Direito achando que vai fazer um podcast, muito difícil alguém achar que vai, a partir de um trabalho, fazer um podcast, né? E começa a ser até melhor na aprendizagem do que fazer trabalhos convencionais, trabalhos que a gente faz a pesquisa apenas por artigos ou livros, e não, a gente já vai pegando a vivência de cada um com aquele tema escolhido pela turma, vai levando à frente e fazendo o trabalho sair de uma maneira bem mais fácil, sem muita dificuldade, né, digamos assim. Porque, no nosso caso, na minha turma, nós fizemos o trabalho todo, a turma toda, unida, e utilizamos os nossos celulares para fazer o podcast e saiu muito bom. Saiu muito bom mesmo o podcast. Sobre o grupo de estudos, é interessante que a primeira vez que eu fui para o grupo de estudos, ele estava acontecendo ali nas mesas, né, que ficam lá fora da sala de aula. E eu perguntei, professora, a gente vai para a sala que horas? Ela, não, nosso grupo de estudos é aqui. A gente faz muita coisa diferente, coloca músicas para se falar, para se ouvir, na verdade. Os livros, né, que ela passa também, os filmes. A gente assistiu também um filme no primeiro semestre. E é bem interessante essa pegada do grupo de estudo, porque quem acha que entra no grupo de estudo acha que vai ser só leitura de livro e discussão em sala de aula. A gente tem sim discussão em sala de aula, mas com essa pegada diferente, que não deixa a coisa muito monótona, né? E faz com que todos tenham vontade de participar. Alberto, a gente está tendo só uma pequena oscilação no seu volume, mas eu acho que deu para acompanhar praticamente tudo, tá? Também aconteceu com a Patrícia às vezes, mas também deu para acompanhar tudo. A gente está com sorte hoje, viu? Porque são pequenas oscilações de fato. Bem interessante, eu não sei se eu estou te interrompendo por conta dessa questão, se você quer continuar, fique à vontade. Ou então a gente pode já dinamizar um pouquinho mais aqui a nossa conversa. O que você prefere, Alberto? Pode dar sequência. Pronto, tá bom.
Então, professora, se você quiser fazer suas considerações a respeito disso, eu só queria pontuar algumas coisas. É muito interessante, né, poder acompanhar. Por isso que eu estava até ansioso, assim, eu acho que eu consegui transparecer essa ansiedade. Como você falou, a questão do corpo, né, de expressar esses incômodos ou essa energia, esse ânimo, né, que, olha, alguma coisa nova, alguma coisa interessante. Eu falei da questão da juventude. Olha como a gente fez um arco aqui com relação a tanta coisa da nossa vida. Por quê? Porque eu não queria dar spoiler, né, do que viria por vir, do que estaria por vir, mas eu acabo fazendo várias associações e me animo com isso, pensando, por exemplo, em como traduzir. A gente está aqui falando numa palestra de uma escola do parlamento. Parlamento tem a ver com falar, né, parlar. E isso está absolutamente ligado com a ideia de um professor, de quem profere, de quem fala. Então, veja, como a gente tem assim um encontro mesmo de atividades. Eu vou até tirar aqui o Alberto. Desculpa, Alberto, deixei você no fixo. Pois bem, essa confluência entre o professor e o parlamentar, por assim dizer, que muitas vezes pode ser tirado de uma maneira muito até equivocada, né? O professor no altar, assim, no púlpito, ou o parlamentar da mesma forma, no pedestal, e que, na verdade, não. O que anima a democracia, assim como o que anima a educação, é certamente a diversidade, são as falas, os debates, os diálogos, os desacertos também. Então, assim, eu acho esse tema assim, realmente envolvente demais, né? A própria educação, independente até do curso, mas que você trouxe com um olhar da antropologia social para o direito, e que me parece foi muito bem sucedida a experiência com esses alunos aí, representando outros tantos, né? Então, assim, veja como eu estou realmente bastante animado com isso. Então, professora, fica à vontade, pode conduzir agora. Não, eu fico muito encantada e de verdade eu fico mexida, sabe? Escutando aí a Patrícia e o Alberto, que não são muito alunos de falar muito em sala de aula, a primeira coisa, né? Então, essa eloquência deles, o parlar deles aqui tem tudo a ver com essa sua fala do parlamento, né? Seria tão bom se muitos parlamentares, alguns que se dizem ter a política como vocação, escutassem jovens falando como eles falaram, né? De uma forma simples, sem sem uma linguagem rebuscada, mas falando do que se vive, daquilo que se pulsa nesse corpo e nessa coceira das ideias que eu falei, né? E aí é interessante, sabe? Porque eu lembro de algumas coisas que foram muito fortes para mim nessas experiências, que foi assim, a gente descobrir dentro do nosso próprio meio alunas que viviam violência doméstica, né? E você ver aquela garota falar para você, professora, eu tive coragem de ir lá e pedir a medida restritiva. Professora, eu vim fazer direito porque eu quero fazer justiça acima de tudo, com tudo que eu vivi, né, na minha casa, na minha família. Então, quando eu digo que a ciência ela é revolucionária, é nessa perspectiva de emocionar o cientista, de emocionar aquela pessoa que não tem esse conhecimento, mas precisa da gente nesse conhecimento, né, como a Patrícia falou, daquele aluno que aparentemente é o caladinho, fica no cantinho quieto e que ninguém dá nada por ele, como muitas vezes a gente escuta, né, de colegas falando, e de repente é uma potência que se revela no seu silêncio como uma grande gritaria. Uma gritaria de arte, uma gritaria de reinvenção de si, de recomeçar um curso, de recomeçar a própria vida, de enfrentar os seus próprios obstáculos, as suas dores, mas também as suas vitórias, acima de tudo. E então eu fico emocionada de verdade com isso, porque é por isso que eu luto todos os dias. Não é pelo salário, porque o salário não é o que fala mais alto, e salário de professor, você sabe que no Brasil não é, nem na vida acadêmica, que tem gente que acha que é muita coisa, não é tão assim.
mas é pelo o que nos faz nos refundarmos todos os dias numa sociedade marcada por um cansaço, por uma repetição que beira a futilidade o tempo todo e que a gente acha, é a mesma coisa, vai ser do mesmo jeito. E não é. Quando a gente se permite, né, nós damos essas permissões necessárias, a gente descobre coisas novas e se reinventa. E a experiência que envolveu outros cursos, né, no caso, nós fizemos pelo grupo de estudo um concurso. Vamos fazer um concurso. E aí eu cheguei para a professora Ismênia, que sempre compra as nossas ideias, né, malucas, e diz, professora, eu quero fazer um concurso no grupo de estudo. Ela disse, como assim? Eu disse, nós vamos perguntar para as pessoas do nosso redor o que são os direitos humanos para elas. Por que elas têm tanto medo dos direitos humanos, né? Só que elas não podem responder com uma frase, nem com a redação, nem um tipo de texto escrito. Tem que ser um texto visual. Tem de ser por meio de desenho, por meio de uma colagem, por meio de uma intervenção. Eu não quero nada escrito. E aí ela falou assim, será que vai dar certo isso? Eu disse, vamos ver, né? Vamos testar a nossa popularidade em relação a isso. E aí a Patrícia fez a cartela, que ficou muito legal, e a professora Ismênia disse, olha, o que a Patrícia fez? Aí eu disse, a Patrícia não me mostrou isso daí, né? Eu falei, então, bota para rodar. E aí a gente começou a divulgar, como eu dou aula em outros cursos também, que não é só o curso de Direito, apareceu uma pessoa super interessada, né? Uma garota que tem uma habilidade enorme de desenho, e que ela disse, eu posso participar, mesmo sem ser no direito? Eu disse, claro, nós queremos testar a nossa popularidade, né? E aí ela se inscreveu e, ao final, foi ela quem ganhou, né? E ela fez um desenho que é uma verdadeira eloquência aos medos que se tem dos direitos humanos e ao que esses medos revelam muito mais de nós na relação com o outro, do que simplesmente o medo da lei, ou criticar a legislação, né? E ela é apaixonada por cavalos. E o prêmio que a gente tinha de dar é um livro. E a gente comprou um livro sobre cavalos, né? E quando ela viu aquele livro, até hoje ela comenta comigo, me manda comentários do livro, né? E assim, eu gostaria de deixar aqui registrado o nome dela, a Daiane Ribeiro, que é do curso de Medicina Veterinária. Aí, no dia que a gente foi entregar o prêmio, que a gente entrou na sala dela, foi no dia da minha prova com eles. E aí entrou a professora Ismênia, entrou eu e a coordenadora do curso de Medicina Veterinária na época, a professora Luciana, e todo mundo se assustou, né? Como assim? A gente veio para uma prova e vem esse pessoal entrando aqui. E ela já ficou um pouco assustada, tipo, será que fui eu que ganhei mesmo, né? Porque ela estava muito ansiosa. E aí a gente falou, nós viemos aqui entregar o prêmio do concurso sobre os direitos humanos, que foi para a Daiane e tudo. E ela ficou muito emocionada, e uma das coisas que ela falou que me marcou bastante, marcou a turma dela, para você ter uma ideia que não tem nada a ver com o direito, aparentemente, foi ela dizer, professora, foi por meio desse concurso que eu voltei a desenhar. Eu não acreditava mais que eu conseguiria desenhar. E a festa foi tão grande que ela desenhou todos os professores do curso de Direito, e a gente deu de presente no dia do professor o desenho para cada um. Deu o maior trabalho, catar a foto de cada um, mas ela fez, né? Então, essas falas, para nós, são falas potentes, são falas onde existe o diálogo entre a ciência e a arte. Uma ciência que também pode curar, uma ciência que revoluciona por meio de novas tecnologias que são usadas a favor dela própria, né? Porque nós não vamos condenar aqui o uso dos celulares, nós vamos condenar as aulas que eventualmente possam vir
ser feitas em AD. Não, a gente precisa ressignificar isso dentro do nosso contexto sem perder a qualidade, acima de tudo, né? E então, no podcast, essa questão de como fazer edição, né? Porque eu não abri a mão das regras do podcast, e porque era exatamente para treinar esse rigor científico, né? E aí eu digo, tem de ir atrás, vamos lá procurar como se faz uma edição. Ninguém pode pagar estúdio para fazer, ninguém pode pagar profissional para fazer, porque é muito fácil você pagar, né? Sim. E aí, Sávio, quando no semestre seguinte eles pegaram esse podcast e foram para as escolas do subúrbio, o critério era esse, escolas do subúrbio do ensino médio. E que os feedbacks que eu recebi de todas as turmas, né, de garotas que foram em bairros bem distantes e que perguntaram, quem de vocês quer fazer uma faculdade? Só 2 pessoas iam tentar o Enem naquela turma. E elas chegaram dizendo, professora, a gente ficou assustada com aquilo dali, né? De um garoto que é de uma classe social, de um tipo de renda mais elevado, e foi nesse lugar e ficou assustado, e dizer, eu não imaginei que era desse jeito. Então, afetar e ser afetado, que é uma expressão de um texto da antropologia, é importante, mas mais do que isso, os afetos, eles precisam revolucionar, eles precisam curar. E a ciência e a arte, elas estão aí para isso, assim como a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, né? Assim como a religião, que é importante enquanto um fenômeno cultural, e o senso comum. Em nenhum momento nós desqualificamos o senso comum para poder construir ciência, né? E é dessa forma que a gente está contando hoje, pela primeira vez, essa história dessa experiência aí, que vamos para um 3º semestre com essa experiência, e eu espero que esse semestre seja assim, mais potente ainda, principalmente porque tem alunos aqui que estão agora escutando pela primeira vez o que foi isso, né? O que foi esse podcast, o que era esse grupo de estudo que se tanto falava e fala-se, porque a gente recomeçou tudo novamente agora, né? E está aqui numa escola do parlamento, está aqui dialogando com uma instituição do Estado, para nós é mais uma somatória de que muitas vezes a gente não tem de ter medo do Leviatã. A gente precisa enfrentar o Leviatã para que ele se aperfeiçoe, porque se ele não estiver a serviço do bem coletivo, ele não tem serventia social. Essa que é a verdade, né? Então, é isso. Eu não sei se tem perguntas aí, você quer fazer comentários, a gente está aqui para continuar com... Maravilha. Então, professor, na verdade, tem muita coisa, assim, eu mesmo fico bem com vontade, assim, de comentar, tenho que me segurar um pouco, mas, assim, eu não posso me furtar de falar, por exemplo, e até de provocar aí o Alberto, a Patrícia, se eles quiserem também comentar, fiquem à vontade, por favor. Você acabou falando agora do Leviatã, né? E eu não conseguia deixar de fazer uma relação de toda essa fala transformadora, criativa, né? Como você falou, olha, o concurso cultural que puxou uma pessoa de outro curso que aparentemente não tem nada a ver, mas tem, porque somos, enfim, estamos nessas conexões o tempo todo, transitando por elas, pelas relações, do mesmo jeito que a Patrícia relatou de alguém que veio da fisioterapia, né, que houve essa aproximação do curso de fisioterapia com direito, isso é maravilhoso, né, assim, esses muros que a gente cria, né, nas relações entre pessoas de grupos diferentes, isso é absolutamente artificioso e às vezes é danoso, né, mas justamente esse tipo de iniciativa criativa acaba arejando esses espaços, acaba permitindo que a gente veja as coisas de uma maneira muito diferente. E o quanto isso tem a ver com política, né? O quanto isso tem a ver com a gente se integrar num meio diverso, onde nem todo mundo vai ser parecido com você, nem todo mundo vai pensar da mesma forma que você, mas que a gente precisa conviver. Porque, diferentemente disso, nós estaríamos sempre todos apartados uns dos outros, né? Então, assim, essa correlação entre a educação e a política, né,
que a gente aqui na própria escola tem essas iniciativas de procurar aproximar a sociedade, a academia, parlamento. A gente tem essa concepção, a gente procura trazer justamente essa possibilidade de pensar fora da caixa. É um pouco clichê falar isso, né? A gente tem que, na verdade, ressignificar as caixas, pegar a dobradura da caixa, fazer uma outra escultura e daí por diante fazer criação, né, professor? Acho que é esse o sentido. A gente tem, sim, alguns comentários. O José Neto falou alguma coisa, acho que durante a fala do Alberto, né? Ele disse assim, as aulas de antropologia fugiam ou fogem do comum. Ela, eu acredito que a professora, sempre deu surpresa metodológica em cada aula. Foram diferentes. Então, olha só, isso bem bacana. O Raimundo Moacir também comenta aqui, ele coloca, parabéns a vocês, podcast ajuda a popularizar o direito, principalmente para os menos esclarecidos. Quando os profissionais do direito aplicam humor, a arte no seu cotidiano, o juridiquês fica mais fácil do entendimento coletivo. Tem juízes que são poetas, que escrevem sentenças belíssimas aplicando a norma de forma poética. Tem causos do nosso Quintino Cunha, advogado, que são belíssimos dentro do direito. De fato, né, a gente, inclusive, uma citação bem interessante aqui do Moacir, aproximando a literatura do direito. A gente sabe que vários literatos eram da área do direito, até porque a formação do direito é uma das mais antigas, né, que a gente tem no nosso país. E veja, é por isso até que a gente tem essa referência do direito como uma coisa séria, sisuda, né? E aí a história do pedestal, do Leviatã, da distância, trazer isso para cá é muito importante. E de fato tem algumas, eu conheço pouquíssimo do direito para falar, mas o que eu conheço às vezes também é encantador. Para não falar, por exemplo, da questão do Sobral Pinto, né? Tem uma... E aí, Rui Barbosa, nossa, tem tanta coisa interessante que a gente vê, e isso com a boa prática do direito. Então, eu estou passando vários pensamentos aqui pela minha cabeça nesse momento. Já estou falando demais, eu queria ouvir mais da Patrícia, do Alberto, se vocês têm algumas considerações aí, falem mais da professora, assim, de como é, por exemplo, a questão do podcast, como ela falou, né? Jogou para vocês e aí você, se vira aí. O Alberto já falou que na turma dele foi assim, todo mundo fez um podcast, um projeto de podcast, né, Alberto? Foi essa linha. A Patrícia foi da mesma forma, ou teve equipes que fizeram podcasts diferentes, aí depois juntaram? Como é que foi esse processo? Eu queria entender isso aí. Pronto. Na nossa turma foram equipes diferentes, acho que foram as 4 equipes, com temáticas diferentes. Não houve nenhuma temática igual dentro da mesma sala, do mesmo turno, né? Mas cada um pegou o seu tema, sua temáticazinha e foi embora lá com seu celular, com a sua internet, com as ruas, com as curiosidades da gente, e foi montando. Alguns temas que foram escolhidos foram psicopatia e sociopatia, violência doméstica, e a questão do racismo estrutural, eu lembro bastante, assim, foi uma coisa também que acaba que um vai puxando o outro, né? Como eu falei em outro momento, quando nós paramos para apresentar uma parte do trabalho, que foram as equipes falando e debatendo, porque todos os encontros ela perguntava como está o andamento do trabalho, então a gente tinha que passar um relatóriozinho, tá assim, tá avançado, não tá, a gente está com dúvida, pode isso, pode aquilo. E aí sempre tinha esse, não diria que conflito, mas essa troca de ideias, porque sempre um tema ia puxando o outro, né? E todos os temas voltavam para os direitos humanos, inclusive foi o tema do nosso concurso, né? Direitos humanos para quem? E aí as pessoas têm aquela já liga de imediato, né? Faz aquela associação de direitos humanos e polícia, direitos humanos e lei, mas não a lei de modo geral, né? É só do ter que fazer. E os seus direitos, de fato, né? Onde ficam? Você sabe quais são os seus direitos dentro dos direitos humanos? Então, assim, foi um outro momento em que a gente foi atrás e foi buscar da mesma maneira do podcast. As meninas que abordaram o tema Lei Maria da Penha ouviram vítimas, né? Fizeram um relatório bacana, inclusive elas participaram, deram depoimentos.
houve uma troca de informação também, que foi aquele momento bacana que eu achei de você poder levar para a população onde ir, como fazer, quem procurar, né? Porque às vezes numa questão dessa, o que a pessoa mais precisa é só de alguém que possa ouvir. Depois disso vem um segundo pontapé, aonde ir. Não é fácil quem está de fora falar, vai e faz um boletim, faz isso, ou então conta para alguém e vai fazer, mas na realidade a gente sabe que não é. O buraco é muito mais embaixo, as questões são outras, né? A pessoa, para poder sair da sua casa para fazer um simples boletim de ocorrência, ela tem que ter uma segurança, porque ela já tem muito medo de tudo que está acontecendo. Não é uma coisa de agora, aconteceu hoje, já vem de muito tempo, às vezes já vem da mãe, que veio da avó, que cresceu vendo a situação dentro de casa, então vai acumulando. E aí já vem a questão da psicologia, né? Como nós falamos em outro momento, já é outra área que vem ligada no direito. Então, assim, aí foram muitas experiências bacanas. A questão da sociopatia e psicopatia, nós tivemos a oportunidade de conversar com advogados criminalistas, e aquilo ali foi um negócio assim, você está de frente com alguém que já está ali, né? É o que eu falei em outro momento, é de ter os nossos professores como referências, né? Que eles já vêm com uma carga, uma bagagem enorme, que a gente não se sente tão grande quanto eles, nem no mesmo páreo, porque é muita informação, é muita coisa. E a gente fica assim, meu Deus, será que eu consigo? E aí você está de frente com um psicólogo, né? Que nós trouxemos um psicólogo também, que inclusive é professor da instituição, professor Manuel. E aí ele participou com a área da psicologia, junto com os advogados criminalistas, que são pessoas que atuam na área, que têm casos ligados reais daqui, com o tema que a gente estava abordando, e poder trazer isso para a gente, né, de uma maneira sem muito juridiquês e real, que são casos, sociopatia, psicopatia, são coisas de livro, de séries, de filmes. Não, é real. Né? É uma doença, é algo que tem que ser tratado. A sociedade tem muitos casos que ninguém vê, tá bons olhos, e tem que ser feita alguma coisa. As famílias, como ficam? Como ajudar essas famílias? Né? Porque quem sofre isso tudo, na grande maioria das vezes, são as mães. Né? E elas não têm a quem... É um grito dentro delas que não tem a quem pedir socorro. Então, veio muita informação, é uma bomba de informação ao mesmo tempo, a gente tem que transformar aquilo tudo ali de uma maneira simples, né? Curta, para conseguir captar a curiosidade da pessoa, passar a informação para ela ao mesmo tempo e ficar com aquela coceira na mente de querer saber mais, que foi o mesmo sentimento que a gente teve ao ir buscar os temas, ao ir buscar as pessoas que vivem daquilo, né, no seu dia a dia, que trabalham com aquilo para trazer informação para a gente. E poder levar tudo isso para a comunidade. Você chegar numa comunidade, e aí a professora diz, eles são estudantes de direito. Gente, pesa. É uma responsabilidade que você fica com frio na barriga e diz, meu Deus, tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, como que eu vou falar. Se vier uma pergunta, como que eu vou responder? De que maneira, para que a pessoa possa entender? Será que eu vou estar passando a informação de uma maneira correta? Né? A gente fica com esses questionamentos. Então, assim, tudo é muito fantástico. E o resultado final é muito gratificante. Vem aquela adrenalina, aquela loucura, energia de fazer, de gravar, de ir atrás, o medo de não dar certo, o medo de passar a informação errada, porque a gente tem, principalmente quem está começando, a gente tem muita insegurança nisso, né? E a questão da antropologia, ela mexe com tudo, com todos, e é o nosso dia a dia. E aí a professora consegue passar uma segurança para a gente de uma maneira que é surreal, né? E uma vontade de... A gente estava terminando de gravar o podcast, aí, professora, já tem um tema próximo, quando que a gente vai apresentar, quando que a gente vai fazer outra coisa? Porque é igual novela, vai acabando e a gente quer dar continuidade. O medo inicial que vocês tinham... Só desliga aí, por causa do microfone tá dando retorno. Pronto. O medo inicial que vocês tinham, que era de como é que a gente vai fazer um podcast? Meu Deus do céu, a gente não sabe o que é isso. Olha como é que edita. Isso passou rapidamente, pelo visto, né? Logo vocês estavam interessados em fazer mais. Pronto, de início, a questão do, como eu falei, quando eu me deparei no cronograma, montagem de um podcast, aí tinha lá roteiro, desenvolvimento, tema e tudo mais, já vem aquele frio na barriga. Aí o segundo passo, montar
e produzir, né? Porque você tinha que produzir tudo, desde a filmagem até as edições, as imagens, cortes. A gente tinha que cortar coisa porque não dava para botar tudo e toda informação a gente não pode jogar assim. Ia ser dividido em 2 momentos. É o momento da professora, o momento de apresentação, o momento de levar lá para fora. Então, tudo a gente foi feito pelos alunos, né? E aquele medo inicial. Quando a gente está no roteiro, trocando as ideias, criando o projeto, tá tranquilo. Aí vem o medo da gravação. E o que eu tinha em mente, eu acredito que a grande maioria também era a questão de o podcast a gente vê muito os estúdios, com microfone, câmera e não sei o quê. E não foi nada disso. A gente até foi atrás, mas não deu certo. Não era o que tinha que ser. E a gente foi fazer o que todo mundo faz hoje em dia, né? Que era pegar o celular e gravar. Hoje, todo dia, está gravando alguma coisa, um acontecimento, uma coisa que está acontecendo ali na rua, no sinal. Sendo que, na verdade, é quase que uma proteção, né? Que você cria, assim, Só desliga aí, Patrícia, só um instantinho, rapidinho. Pronto, é quase uma proteção, né, professora Ábida, que se cria assim, você já produz todo dia mídia, manda para alguém, às vezes tem o seu Instagram, gosta de alimentar, mas quando é na hora de fazer fora do que você está habituado, aí a gente pensa que não, meu Deus, agora é uma coisa totalmente diferente. Não é, mas enfim, se desafiar e estranhar o que é familiar, né? Aquele termo que você usa, é totalmente fora da caixinha. Porque até para gravar um vídeo no Instagram, eu acredito que todo mundo fica, ai meu Deus, pode gravar várias vezes para você ter um tempo todo, né? E ali não. A gente tinha que ter o horário que todo mundo pudesse estar presente. A gente tinha que combinar o horário para poder gravar tal coisa, para poder receber o convidado. Então, tudo era ali naquela hora, naquele lugar, não dava para ser depois. E aí, a gente só pegar o celular, botar no tripé uns 2, 3 aparelhos, olhava se estava boa a iluminação, o áudio, e deixava rolando. E depois a gente vinha para fazer os cortes e editar. Mas é aquela coisa, vinha um medo inicial e no decorrer da gravação a gente já tinha ido embora. Eu falei, professor, a gente contou um roteiro todo e no meio da conversa já desandou. Tinha coisa que estava lá no final que já veio para o início, que foi para o meio, porque cada tema vem as perguntas, né, dos alunos e dos convidados. Então, uma pergunta vem uma resposta lá de outra da frente. Não acaba que o roteiro, no final, a gente não seguiu o roteiro, mas que o frio na barriga acabou que passou rápido. No final, a gente viu que foram vários conteúdos, vários temas, muitas informações bacanas, feitas com coisas do nosso dia a dia, né? Que praticamente está na nossa mão. E basta fazer um bom uso dela para poder conseguir um material bacana, para poder fazer, criar, enfim. Pronto, eu estava aqui lembrando, sabe, gente, de 2 episódios, foram bem interessantes, né, desse fazer de acordo com o fluxo cotidiano, né? Eu lembro que uma das duplas, que algumas turmas se reuniram em duplas, porque era melhor para eles, né? Foram para um shopping da cidade e saíram perguntando para as pessoas se elas conheciam o que é um promotor, o que um promotor faz, um juiz faz, um advogado faz, né? Um procurador. E as pessoas meio que ficavam assustadas quando elas chegavam e perguntavam: não, a gente está fazendo uma pesquisa, a gente só queria saber se você sabe sobre carreiras jurídicas. Aí a pessoa ficava assustada, né? Não, você sabe o que um juiz faz? O juiz parecia que era mais fácil, mas quando perguntava um desembargador, um procurador, um promotor, aí a pessoa já ficava, não sei, sabe, assim, acho que é uma pessoa assim que serve para condenar alguma coisa também. E isso elas faziam mesmo assim, sabe? Que é uma coisa importante, partir da subjetividade deles. Enquanto a turma do Alberto fez o grande grupão para fazer um podcast, a turma que a Patrícia pertence se separou em equipes. Elas, por serem garotas extremamente hiperativas e gostam daquela coisa do momento,
Elas saíram desse jeito, e foi no ambiente de trabalho de uma delas, que trabalha nesse shopping. E elas saíram percorrendo, perguntando isso, que eu achei, assim, aparentemente parecia uma coisa muito, muito maluca, mas depois eu fiquei pensando assim, ó, mas que maluquice, sabe, essa daí, né? Porque elas chegavam e perguntavam uma coisa que aparentemente para nós é muito comum, mas as pessoas não sabiam a quem recorrer se fosse um caso de defensoria pública. Quem é o defensor público? Qual é o papel dele, né? E o outro episódio foi de uma outra turma que fez sobre o suicídio, né, sobre a prevenção ao suicídio. E eles chegaram com muitos cuidados. Professora, será que a gente pode falar desse assunto? Eu disse, por que não? Né? Se a gente fala da vida, a gente fala da morte, a gente pode falar da prevenção, a gente pode olhar para as estatísticas e ver que, principalmente no mundo pós-pandemia, esses índices estão cada vez mais altos, né? Principalmente entre jovens. E eles fizeram um trabalho lindo, muito delicado, sobre a prevenção ao suicídio, mas explicando o que era o suicídio, né? A partir de um clássico das ciências humanas, que é o pai da sociologia, que se chama Émile Durkheim, né? Que todo mundo odeia no ensino médio esse cara, porque acha que é chato. E olha só, a forma como você mostra, a mesma figura que você estudou lá no ensino médio, move dentro das pessoas uma ideia, que legal, esse cara estudou o suicídio lá no século XIX, no século XIX para hoje mudou muita coisa, e aí a gente vai ver o contexto cultural é outro, mas algumas análises são muito parecidas ainda, né? E trazer essa coisa da gente valorizar os clássicos acima de tudo, né? Que foram pessoas que são chamadas de clássicas, não é por acaso, porque elas perceberam o que estava acontecendo no momento delas e mostraram por meio da razão, né, que é a ferramenta que mobiliza a ciência, o que poderia acontecer lá no futuro, né? Então, quando você vê um grupo se despertando para a questão da prevenção ao suicídio, que agora eles vão para as escolas para mostrar essa palestra para as escolas, né? E o medo era muito grande, a gente vai falar isso para jovem, mas a gente não vai incentivar. Eu disse, não, gente, pelo contrário, a gente vai conscientizar as pessoas, né? E achei muito legal que você leu sobre o comentário do Moacir, que eu tinha visto, falando do Quintino Cunha, né? Quem sabe quem é o Quintino Cunha, gente? Tem um bairro aqui que se chama Quintino Cunha, né? As pessoas talvez não saibam quem que é Quintino Cunha, quem que é Rui Barbosa, né? As pessoas não percebem, por exemplo, não é muitas vezes passado para a gente na escola, o quanto o cara que é o maior literata realista do Brasil, que se chama Machado de Assis, coloca questões jurídicas tão contundentes a partir do próprio contexto dele, né? Caras como Lima Barreto, que sofreu na pele o que é um racismo estrutural, o que é ser condenado por falar diferente, ser considerado doido, ser considerado louco e morrer da forma como Lima Barreto morreu, né? E a gente olhar na literatura essa riqueza que as ciências jurídicas trabalham por meio de doutrinas, né? É você olhar ali o prédio do STF, você ver ali um símbolo do direito ocidental, né? Que muitas vezes não é compreendido e é desrespeitado, como recentemente aconteceu, e que o direito está na base, a filosofia é base do direito, né? E quando eu estava me lembrando aqui dos discursos, por exemplo, de Platão na República, né? Que ele pergunta sobre as questões dos direitos, mas aqui você se refere a direitos, e é toda uma discussão enorme, e aquelas pessoas estavam numa ágora, numa praça, conversando sobre isso. Se eles estavam daquele jeito naquela época, por que nós não podemos ir para a pracinha, não podemos ir no shopping center, né? Não podemos ir ali no pet shop fazer um trabalho para ir para debaixo da ponte, como já aconteceu, de ações sociais, de ir no lar de idosos, de chegar lá e se deparar
com questões humanas à flor da pele, a rejeição, o abandono, a esquizofrenia, o futuro incerto, e olhar para a gente e dizer assim, vocês são estudantes de direito? Pois é, eu estou precisando muito de um advogado porque eu quero resolver isso, né? Que é uma coisa interessante, mas a gente sabe que é muito mais do que aquilo, como a gente escutou dizer, vocês são os meus mais novos amigos, como a gente escutou numa ação que a gente foi fazer, né? E então, é importante isso, e eu acho que o Alberto pode comentar um pouco do que foi também uma outra coisa importante na produção dessas inovações na aprendizagem, que são os conflitos de interesses, né? Como você faz um grupo, a turma única, que eu achava assim, isso não vai dar certo. Porque um vai brigar por uma coisa, outro vai querer outro não vai se identificar. Só que o Alberto, mais do que ninguém, viu como que isso aconteceu e como eles mesmos tiveram de aprender entre si a conviver com conflitos de interesses, que é o que marca a nossa vida social, né? E aí, Alberto, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi juntar uma turma que tinha conflitos de interesses para poder produzir um podcast, por exemplo. Foi bem desafiador, né, no início, quando foi proposta a turma toda falar sobre o único assunto, que foi o feminicídio. A parte que tinha pessoas leigas, como eu, no caso, não sabia muito sobre feminicídio. A gente teve palestra com duas pessoas que sabiam muito do assunto. Isso facilitou um pouco mais a nossa compreensão, né? Na parte da gravação ficou mais fácil de fazer, porque eu sei fazer edição, né, nessa parte, e foi assim, correndo mais fluidamente por causa desse, que cada um chegava e falava a sua parte, né, que a gente criou um roteiro, e cada um ficou com uma parte diferente do roteiro, mas foi bem desafiador por causa que tinha muita gente que pensava diferente, tinha muita gente que não sabia o que era feminicídio, nem como acontece. Então, é algo que foi muito desafiador para a gente. Bem interessante, viu, professora? Olha só, eu fiz até algumas notas que a gente vai se envolvendo com isso. Você falou da questão dos clássicos da sociologia, né? Citou Durkheim, a partir do trabalho que o pessoal fez se aproximando do tema do suicídio, também citou alguns clássicos da literatura, né? E é muito interessante como um trabalho feito com o digital, com o online, com as novas tecnologias, os celulares, trouxe isso. Quer dizer, justamente esse tipo de oposição tacanha, que não é necessária, entre o clássico e o novo, né, o moderno, o contemporâneo. Então, assim, quando a gente traz isso para as abordagens do cotidiano, digamos assim, para, olha, o que é o procurador, o que é o promotor, né, são dúvidas absolutamente legítimas e que as pessoas se expandam, né? Se alguém chegar com um microfone, um celular, e aí, o que é isso aí? Aí a pessoa, eita, agora, às vezes até quem sabe fica meio perdido, será que eu sei mesmo, né? Então, a gente volta naquela questão do estranhamento, né, do que já é familiar e da familiarização do estranho, né, que eu sei que é um movimento dentro da antropologia muito, muito quisto, né? E acho muito legal, assim, a fala deles. Meu amor, só um instantinho, minha filha. Eu acho muito legal eles falarem isso, né? Porque acaba sendo muito claro essa presença de uma... Ai, filhinha. Calma, só um instante. Essa presença de um frescor no olhar. Eu acho que isso é o mais importante, né? De tudo que você está trazendo como professora também. Então, se você puder comentar como você percebe essa mudança nos alunos, né, quando chegam com essa perspectiva mais tradicionalista, muitas vezes,
e saem sabendo fazer o uso, por exemplo, das suas habilidades. O Alberto falou que já sabia editar um pouquinho, aproveitou ali, né? A Patrícia claramente tem também uma boa desenvoltura com a fala. Não sei se já era assim, mas certamente aproveitou isso durante o trabalho, né? Então, também é legal imaginar essa trajetória, né, professora? Sim, que aí a gente volta àquela questão, partir das subjetividades, né? Que é uma lição do Max Weber, né? Que é o jurista, terceiro maior sociólogo, né? Alemão, que o Max Weber, quando vai discutir a questão da neutralidade científica, que para ele isso não é possível, nem a neutralidade jurídica também, ele vai partir dessa ideia de que nós precisamos partir das subjetividades do pesquisador para alcançar uma objetividade, né? Então, não existe neutralidade jurídica, não existe neutralidade científica. Você só parte de coisas que fazem sentido para você. É isso que ele coloca, né? Por isso que ele não foi só um jurista, ele foi muito mais do que isso. E aí eu te coloco, por exemplo, uma experiência que eu vivo sempre de desconstruir certas pirâmides colossais que tem na cabeça de alguns alunos e ressignificar isso de outra forma, não no sentido de uma pregação, como eu digo, eu não estou aqui para fazer a pregação no deserto, né? Eu estou aqui para falar de possibilidades, nós somos possibilidades, nós não somos exatidões, né? Que é o grande Karl Marx, né? Quando você fala do Marx, nossa, eu tive aluno que disse, eu vou me retirar de sala porque eu não quero escutar. Eu disse, mas deixa eu ler um poema do Marx para você. Aí falou, poema? Sim, você acha que o Marx não podia escrever poema? O que é que você sabe dele, então? Né? Porque ele fala aí das ideias políticas, eu não concordo, não sei o quê. Eu digo, vou ler um poema para você do Marx. Quando você lê, a pessoa diz assim, professora, foi ele mesmo quem escreveu isso? Eu digo sim, porque assim como você, ele foi jovem na universidade. Então, o Marx jovem era romântico, gostava de escrever poema, gostava de arte, se formou em direito, economia, fez filosofia, né? Fez sociologia, mas nunca foi um professor acadêmico como Max Weber foi, como Émile Durkheim foi na Universidade Francesa, mas foi um pensador para além do seu momento, que pensou que aquele mundo que ele vivia e que muitas outras pessoas iriam viver adiante, iriam ter impactos fortíssimos nas tecnologias humanas e nas tecnologias digitais, né? Que iria ressignificar o próprio mundo da arte também, né? E aí, quando você mostra um outro lado, sem fazer a pregação no deserto, mas mostrando a importância dessa pessoa na história da ciência, na filosofia da ciência também, a pessoa meio que diz assim, eu posso não concordar, mas eu estou escutando outra versão. Então, é você usar a própria subjetividade, as experiências boas ou ruins, traumáticas ou traumas resolvidos, para você potencializar essa revolução que eu falei que a ciência é capaz de fazer no nosso corpo, que é capaz de provocar essa coceira nas ideias, né? Então, isso termina trazendo outras coisas. Então, a gente descobre que o aluno sabe tocar piano. Vamos colocar uma trilha aqui nessa gravação. Você não sabe tocar piano? Então, compõe uma coisa básica para a gente, para inserir, né? Ou, não, eu sou disléxico, eu não consigo fazer isso. Você consegue. Você consegue porque existem muitas pessoas disléxicas que fazem coisas interessantíssimas, né? E aí, quando eu falo muito do exemplo da Nise da Silveira, que é uma mulher que é uma intelectual que eu amo e que me inspira bastante, e quando ela dizia assim, o afeto é revolucionário, é pelo afeto que eu vou olhar para uma pessoa que tem esquizofrenia e eu vou dizer, ela também é capaz. Afinal, de perto, ninguém é normal mesmo. Para que a gente está discutindo aqui normalidade? Para que a gente quer prender essas pessoas como se prende animais
sarnentos, sujos, nem esses merecem estarem presos, né? Então, a Nise, eu sempre cito a Nise em sala de aula, né? E as reflexões que a Nise nos traz, elas são muito... Eu me alinho com as reflexões dela, porque ela trabalha dentro de um campo que ainda é muito conservador, que é o campo da psiquiatria, né? Também, mas que ela foi a mulher que enfrentou aquilo dali e fez a revolução pelo afeto, para entender a saúde mental não como algo exclusivamente da mente, mas do todo, do indivíduo, né? Então, quando você parte das subjetividades, das experiências que as pessoas têm, na tentativa de alcançar uma objetividade, seja num processo, num julgamento, seja na construção de um podcast, seja na leitura de um texto acadêmico, onde você tem de fazer conexões com várias coisas da atualidade, com certeza você está colocando a ciência nessa condição, não de ser o único conhecimento possível de explicação do mundo, mas que é um dos possíveis de explicação do mundo e que traz essa potência revolucionária, né? Que aí eu vou me remeter ao Nietzsche, com certeza também, e ao Max Weber, que dizia o excesso de racionalidade não pode tirar o nosso encantamento pelo mundo, porque senão a gente vai ser só mais um curso de direito, mais um curso de antropologia, mais um curso de sociologia, mais um curso de jornalismo, e não podemos ser mais um. Nós temos de ser um unido a todos, né? Naquela famosa frase, somos todos um. Não é mais um, mas somos todos um. Sensacional, fantástico. Acho que até fica assim, pensando, a vida passa assim, né, professora? Então a gente tem que... Aí eu também estou remetendo a Nietzsche, né? Até onde eu consigo alcançar. A vida passa assim. Então se a gente precisa pensar num dia perfeito, um dia que a gente queira reproduzir pela eternidade, que a gente faça agora, a gente não pode deixar para depois. Então acho que quando a gente vê assim experiências tão significativas, né, sendo postas em prática, trazendo essa força criativa de mobilizar o outro, de encantar o outro, de tirar o outro da sua zona de conforto, mas de repente isso vem como uma aprendizagem, né, nova, uma novidade. Isso tudo para mim assim, a mostra de algo que precisa ser reproduzido, precisa ser levado a outros espaços, a outros lugares, e por isso a gente está fazendo essa palestra aqui. Fico muito feliz, né, de ter participado também, até por conta de ter sido bastante dinâmica. A gente até foi uma palestra, mas é mais do que uma palestra, é um diálogo muito, muito rico. As experiências foram relatadas aqui pelo Alberto, pela Patrícia, muito bem, também mostrou assim, toda a riqueza que havia nessas propostas, né, e como eles também se apropriaram disso. Acho que isso é fundamental. O protagonismo dos alunos, com todas as suas características, suas potencialidades, suas limitações. Eu não conheço isso, não conheço aquilo, mas foi fazendo. E daí se mostra que, bom, o futuro é nosso, o presente é nosso, basta a gente se apropriar disso. Isso tem um caráter político fundamental, né, de formação do cidadão, que passa pelos próprios estudantes aqui, presentes, representados, mas também por aqueles que eles atingiram no sentido de levar até a comunidade por meio de uma extensão e da mesma forma, trazendo para cá. Então, o quanto a gente puder multiplicar essas experiências, certamente será algo muito interessante. Alberto, Patrícia, se vocês quiserem dar uma última palavra, fiquem à vontade, tá? A gente está chegando próximo do nosso final. Primeiro, Patrícia. Bem, gostaria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui expondo o nosso trabalho, né, dessa palestra, podendo falar de como que foi essa vivência, essa experiência, essa troca e a implantação dessa raiz, né, que já estamos no terceiro semestre. Outras turmas estão iniciando agora,
outros projetos estão iniciando agora, de uma maneira diferente, mas com o mesmo propósito e intuito. Então, assim, acaba que quem fez vai deixando a sua história, a sua raiz, a sua experiência, e alguém, sempre alguém vai se encantar. Eu falo isso pela maneira que eu me encantei pela antropologia, que era uma coisa assim bem distante, tinha conhecimento, já tinha ouvido falar, já tinha lido sobre. E a maneira em que a professora chegou na sala de aula foi bem uau! Aquele impacto, né, visual e mental, porque ela já veio com... Ela veio sendo ela, bem autêntica, e trazendo essa autenticidade para dentro do curso, né? Para dentro das atividades, dos textos, até mesmo questões assim, relacionadas à prova, foi tudo de maneira didática. Então, tudo que a gente viveu vai deixando essa história, a sementinha vai ficando para as turmas que estão começando, porque vão se apoiando no trabalho que a gente fez, né? Tem uma referência, então, tendo um feedback bom e uma boa referência, a gente sabe que fez um bom trabalho, assim como os professores são para a gente, né? De boa referência e de bom trabalho. Se o resultado está positivo, é porque o trabalho do professor também foi positivo, né? Então, a gente tem mais que, assim, agradecer a oportunidade de poder expor o trabalho, de poder falar sobre, de poder também agradecer a nossa professora, também pela oportunidade e por confiar nessas responsabilidades em nossas mãos. E é com vocês. Eu não sou a estrela, que as estrelas são todos vocês. E cada um foi lá e deu seu show. Então é basicamente isso, somente agradecer. Parabéns, sensacional. Sensacional. O Alberto agora? Fica à vontade, Alberto. Também queria agradecer a professora, né, por essa mulher que ela é, né, a metodologia que ela utiliza dentro de sala de aula, que faz tudo se tornar bem mais fácil, não tendo aquele juridiquês que a gente é acostumado a ter no curso de Direito, né? E dizer que as turmas novas que estão entrando, né, agora se tiver alguns alunos assistindo a gente, que suguem o máximo da professora, que é um poço de sabedoria e que é muito proveitoso para a nossa carreira acadêmica. É isso. Obrigado. Bom, professora, parabéns. Né? Olha só, os alunos estão aí ratificando a minha impressão de que foi muito proveitoso. Eu estou aproveitando e colocando aqui, pontuando um slide, que eu acho que foi por erro meu, eu acabei passando, mas a professora abordou cada um desses pontinhos aí. Ó. Você pode reparar que, né, na verdade, é uma apresentação bastante dinâmica, bastante orgânica também. Então, assim, fiquei muito feliz com o resultado hoje, viu, professora? Parabéns, agora a palavra é sua. Eu fico contente, né, pelo convite. Foi um desafio para mim também pensar isso de uma forma mais holística, né, já que a gente transita por vários universos. Agradecer por sempre ter pessoas tão bacanas no meu caminho, como os meus alunos, os meus colegas de sala de aula, professores, aonde eu trabalho em Fortaleza, em Aracati também, e tem gente aqui que está assistindo, né? E agradecer, Sávio, por todas as orientações que você nos passou, pela chance da gente estar a gente está parlando, né? Não charlando, mas parlando com pessoas que depois vão ver esse material e possam se inspirar na gente, que novos formandos e formandas em ciências jurídicas, em direito ou em qualquer outra área do conhecimento também possam se sentir inspirados pela nossa experiência, que não é só do direito de uma instituição específica, mas a gente quer compartilhar isso. E eu quero deixar aqui, encerrar minha fala com uma frase que muito me move também, que é do Manuel de Barros, né, que ele diz assim: o que desabre é ver e ver-se. E eu penso que o que a gente fez aqui, a gente desabriu muitas coisas a partir do olhar de cada um de nós, da professora Ismênia, que falou, do Moacir, que comentou, do Neto, do Alberto, da Patrícia, de quem está nos assistindo, de olhar para nós, que é o ver-se, que é o ver, e o ver-se, que é um outro movimento,
diferente só de ver, mas é você ver a si próprio sendo alguma coisa em algum lugar. E, do ponto de vista do falar, que a política seja sempre a favor da coletividade, do bem, como tão bem definiu Aristóteles, que é eterno na sua definição do que é a política. Então, muito grata por tudo e estamos aqui à disposição. Você é super bem-vindo a vir nos conhecer pessoalmente, tá certo? E um abraço e beijos para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Pois ótimo. Mas é isso, gente. Fiquei muito feliz, né? Repito isso, estou repetindo porque é uma gratidão participar desse projeto, encontrar gente bacana para trazer histórias, relatos como esses, enriquecedores, engrandecedores, também da nossa forma de compreender a realidade, né? De compreender o espaço que a gente está aqui ocupando nesse momento, que é um espaço político também, nesse sentido de o mais democrático possível, né? Se a ciência, a arte, como foi tão referida aqui, não for democrática, se cada uma delas não for democrática, a gente está falando de uma arte menor, de uma ciência menor, certamente. Então, muito obrigado pela presença de todos. A gente já vai encerrando, só lembrando que está sendo gravado, a gente vai disponibilizar esse material mais adiante, e quem se inscreveu, a gente também tem o processo para emitir os certificados em breve, aí pela próxima semana a gente deve estar emitindo, tá bom? A gente conversa isso, muito obrigado pela presença de todos, até a próxima. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.